Pessoal, eu sou a Ana Clara e você é muito bem-vindo a esse lugar. Eu sempre trago aqui mensagens à luz da palavra para edificar a sua vida. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre um problema gigantesco que a nossa humanidade vive, que se chama cegueira espiritual. E a Bíblia vai nos contar que um dia o profeta Eliseu e seu ajudante, eles acordaram bem cedo e viram que estavam rodeados por um grande exército de inimigos. E então aquele rapaz se desesperou e ele disse ao profeta assim: "Ah, meu senhor, o que vamos fazer agora?" E então o profeta Eliseu respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." E então o Senhor abriu os olhos daquele rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. Perceba só, o servo de Eliseu deixou de sentir medo ao ver o poderoso exército celestial. E então nós vamos perceber que a fé revela que Deus faz muito mais pelo seu povo do que nós podemos imaginar ou avaliar por meio daquilo que nós vemos. E quando nós enfrentamos dificuldades aparentemente insuportáveis, nós devemos nos lembrar que os recursos espirituais, eles estão disponíveis para nós, mesmo que nós não possamos enxergá-los aos olhos naturais. Por isso, meus amados e queridos irmãos, que nós possamos ver pelos olhos da fé e que nós deixemos que Deus nos mostre os seus recursos. E se nós não virmos o Senhor trabalhar em nossas vidas, o problema, ele pode ser a nossa visão espiritual e não o poder de Deus. Percebe? E da mesma forma, nós vamos ler lá no capítulo de Lucas, no versículo 24, que 2 homens estavam voltando para a sua casa muito tristes, porque tinham colocado toda a esperança em Jesus. Mas agora ele estava morto e foi sepultado. E então encontraram no caminho um visitante daquela região que disse para não desanimarem, pois Cristo já havia prometido que ressuscitaria ao 3º dia. E a noite chegou. E então aqueles 2 homens convidaram o visitante para repousar na casa deles. Eles prepararam um jantar e agradeceram a Deus pelo alimento, até que de repente os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. E aquele homem que eles encontraram pelo caminho era o próprio Jesus, que já havia se revelado a eles. Viu como é importante quando o Senhor abre os nossos olhos? Sim, nós simplesmente começamos a enxergar coisas que antes nós não víamos. E certa vez eu ouvi uma história que um senhor estava viajando de trem. E sempre que ele olhava ali pela janela, ele dizia: "Que vista maravilhosa! Eu sou privilegiado por Deus por ver essa paisagem." E o homem que estava ao lado dele ficou muito incomodado e começou a criticá-lo. "Senhor, eu só vejo prédios abandonados, casas feias e muita sujeira. E o senhor fica aí falando que tudo é lindo?" E aquele senhor simplesmente respondeu: "Sabe o que é, meu caríssimo senhor? Há 30 anos eu não enxergava, mas graças a Deus agora eu pude fazer um transplante de córnea e tudo que eu vejo é simplesmente maravilhoso." Por isso, meus irmãos, assim também não podemos deixar que as circunstâncias da vida nos deixem cegos para o amor do nosso Deus. Não podemos deixar que as coisas ruins nos façam pensar que a vida não vale a pena e que servir a Deus é um fardo muito pesado. Não mesmo. Que sejamos livres disso. E quando nós tirarmos os nossos olhos dos problemas e colocarmos em Cristo, nós ganharemos forças para seguir em frente e começamos a enxergar que somos felizes de verdade.
Isso é um fato. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Vamos relembrá-la. Ele pediu a sua parte da herança para gastar com os prazeres deste mundo. Mas depois que tudo deu errado, ele começou a ver o quanto ele era feliz e não sabia disso. Então, ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, pois ele entendeu que na casa do pai existe a verdadeira fartura, paz e a alegria de verdade. Talvez seja isso que esteja faltando aí na sua vida. Então, eu quero te fazer um convite nessa mensagem. Se você que está aqui assistindo esse vídeo até agora e se distanciou dos caminhos do Senhor e está aí muito triste, então faça essa oração nesse instante. Peça perdão para Deus e certamente Ele virá te abraçar. Ele te ama e deseja restaurar cada área da sua vida. Creia nessa mensagem. E eu espero que essa mensagem tenha te alcançado. E se ela te alcançou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei, de se inscrever nesse canal e até a próxima mensagem. Tchau, tchau!